Campina Grande, sexta-feira, 18 de outubro. Hoje comemora-se o Dia dos Médicos, o Dia do Estivador, do Controlador de Voos, do Pintor e do Securitário. Parabenizamos a todos os profissionais, mas dentre os demais destacamos o médico, que estudou e que hoje se tornou um profissional para sarar os enfermos e para salvar vidas. Parabéns a todos os médicos. Lembre-se que quando a medicina não tem mais o que fazer, o poder de Deus e o milagre de Deus acontece. A Bíblia conta a história de uma mulher que sofria 12 longos anos de uma hemorragia, se tratara com os melhores médicos, mas ao invés dela melhorar, cada vez mais se agravava a sua situação. É como certas doenças que são já para a pessoa terminar os seus dias de vida, que nós chamamos que a pessoa ou o paciente está em estado terminal. Mas aquela mulher um dia ouviu falar em Jesus e ela descobriu que Jesus é o médico dos médicos. E ela pensou consigo mesma, Jesus andava rodeado de uma grande multidão, e ela pensou consigo mesma, se eu tiver a oportunidade de ao menos tocar na orla das suas vestes, eu sinto que ficarei curada. E assim ela o fez. E na mesma hora que ela tocou em Jesus, a hemorragia estancou. Jesus mandou que parassem a todos e disse: parem, porque alguém me tocou. Os apóstolos perguntaram: mestre, não é possível a gente identificar? A multidão comprimia Jesus, tocava e roçava nas suas vestes, mas ele disse: parem, porque eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher trêmula, sem poder demorar ou esconder que ela tenha sido a que tinha praticado aquele ato de fé, imediatamente ela disse: Senhor, fui eu quem te tocou. E Jesus disse: vai, mulher, a tua fé te salvou. Há certas enfermidades que a medicina não tem mais o que fazer. Lembre-se, o médico dos médicos, que é Jesus, pode curar, pode sarar toda e qualquer enfermidade. Guarda essa reflexão, principalmente pela passagem do dia do médico. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus, mas antes eu quero deixá-los com o pastor Paulo César do Grupo Logos. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai
feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Nós hoje vamos estar dando início a uma série que tem como título Contentamento, Alegria ou Satisfação. E é isso que nós encontramos em toda a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler versículo de 1 ao versículo 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação. Mais um estudo exegético desta feita sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Já estudamos anteriormente 1ª e 2ª Tessalonicenses, já estudamos a epístola de 1ª e 2ª Tessalonicenses, Colossenses, e hoje vamos estar iniciando esse estudo sobre Filipenses. Antes gostaríamos de dizer para vocês que nós vamos dividir esse estudo em 4 partes. É bom você memorizar isso, porque isso vai facilitar um pouco a sua compreensão e você ter uma visão assim panorâmica de toda a carta de Paulo aos Filipenses. Meus irmãos, estudar a carta de Paulo aos Filipenses é nós voltarmos à história ou ao histórico da igreja nos seus primeiros dias, nos primórdios da sua história. A igreja estava em forma embrionária. E é bom a gente estudá-la, porque é como se você que nasceu, desde que nasceu, começou a ter as primeiras experiências convivendo com aquilo que vai lhe dar estabilidade e segurança. Por exemplo, uma criança, quando ela nasce, ela precisa de todos os cuidados dos pais. E é com o treinamento, com o ensinamento, com a instrução que os seus pais vão dar a essa criança que ela vai começar a andar. Dá uns passinhos meio assim, meio trôpego, mas ela vai começar a andar. Se segurando pelas paredes ou dos móveis, ela vai começar a andar por si mesmo com seus pezinhos. Então, a igreja, no início da sua história, em forma embrionária, ela estava dando os primeiros passos. E por isso que a igreja, ela criou estabilidade, ela criou segurança, sem abrir mão das ameaças, dos desafios, das perseguições, das tribulações que sobrevinham sobre a igreja. E quando se tem realmente uma base no início da vida, ela está pronta para enfrentar as dificuldades
as dificuldades existenciais que vêm sobre a nossa vida. Então, estudar as epístolas de Paulo é sempre uma oportunidade de fazermos uma comparação dos primórdios da igreja, comparando-a com os dias futuros. Como hoje, a igreja está espalhada em todo o mundo. Então, temos que levar em consideração o conhecimento de cada uma destas igrejas, principalmente o que vamos ver hoje, a igreja de Paulo, escrita aos Filipenses, ou Filipos. Então, nós vamos ver hoje nesse estudo algumas coisas. Por exemplo, vamos estudar o aspecto histórico, o aspecto geográfico, o aspecto bíblico e o político-social. Todas as vezes que você olhar para a carta de Paulo aos Filipenses, lembre-se dessas 4 palavras. Elas são chaves, elas são fundamentais, certo? A parte histórica, a parte geográfica, bíblica e político-social. Não é diferente hoje o que a gente enfrenta diante das circunstâncias. O histórico da igreja, ela ainda está narrando a história. Agora, no século 21, obviamente. Então é bom que nós aprendamos isso. Por quê? Nós vamos conhecer um pouco daquilo que é cultural e também a nível espiritual, e como os cristãos se comportavam naqueles dias. Como era a vida da igreja, como era que os cristãos viviam naqueles dias. Isso é muito importante. Aí você vai fazer uma comparação ao término desse estudo, se nós estamos realmente correspondendo àquilo para a qual a igreja foi estabelecida na terra. Isso é muito importante e é fundamental para que você possa realmente ter um conhecimento espiritual, um conhecimento também cultural do histórico da igreja. Quero antes falar sobre o aspecto histórico. A cidade que Paulo fundou a igreja na sua segunda viagem missionária chamava-se Filipos, por isso, o sinônimo de Filipenses, o sobrenome Filipenses, que estavam e faziam parte da igreja em Filipos. Era uma igreja que não era composta não havia muitos judeus. Paulo, quando estava na sua segunda viagem missionária, ele esteve lá e fundou a igreja. Inclusive, nós vamos ver que Filipos era uma cidade que ela tinha esse nome porque Filipe II, pai de Alexandre o Grande, durante o Império Romano, em homenagem ao seu pai, tornou-se essa cidade chamada Filipos, em homenagem ao seu pai. Então, dentre 4 distritos que havia sobre a custódia de Roma, Filipos era uma delas. E Filipos, ela sofria, toda o governo, toda a direção governamental de Filipos estava sob a custódia de Roma. Era uma província, Filipos era uma província, e era a mais destacada das demais províncias. Então os romanos haviam tomado Filipos no ano de 108 a.C., certo? E eles então tornaram-na uma colônia do Império Romano. Diga-se de passagem que essa cidade de Filipos ficava na Ásia. Inclusive, nós quando visitamos a Turquia é um país que está dividido ao meio. Uma parte é a Europa e a outra parte é a Ásia. Filipos era uma cidade que se destacava na Ásia. E ela estava bem próxima ao mar Egeu. Esse mar Egeu, inclusive, era uma região em que se explorava muito o comércio naqueles dias. Aquela área navegante do mar Egeu, onde estava bem próxima à cidade de Filipos. Então os romanos haviam tomado Filipos no ano 108 a.C. e tornaram uma colônia visando o potencial que aquela região tinha para ser explorada. Era uma região, inclusive, só que para vocês tenham uma ideia, se explorava muito ouro. Ora, ouro é
metal preciosíssimo, né? Então, tudo levava a crer que aquela igreja era uma igreja, aquela cidade, desculpe, de Filipos, era uma cidade cobiçada. Eu estava preparando esse estudo e me lembrando de Serra Pelada, aqui no Brasil, né? Quando descobriram jazidas de ouro, né? Pedras de ouro, então muita gente foi para a cidade de Serra Pelada, ficaram lá e ficaram explorando o ouro. Enquanto tinha ouro lá, eles estavam explorando, porque quem tem ouro então está vivendo com uma certa condição privilegiada. Então, historicamente falando, mostramos aqui a cidade, como foi que surgiu Filipos. Foi uma homenagem de Filipe II ao seu pai, certo? E ele naturalmente tinha essa visão também de explorar tudo aquilo que estava no subsolo, né? O ouro que ia ser explorado. Geograficamente falando, ela distava do mar Egeu, hoje pertence à Grécia, inclusive. Se você olhar no mapa, seja pelo YouTube, no Google, você vai ver que Filipos fica bem no norte e mais abaixo a Turquia. Então, o mar Egeu era muito movimentado, muito navegado por conta da condição privilegiada daquela região. Hoje pertence, no caso, está dentro do complexo da Grécia. Naqueles dias, meus irmãos, tratava-se de uma importante cidade da Europa e também da Ásia, simultaneamente, porque ela estava entre os dois eixos, né? Tanto facilitava para quem estava na Ásia como na Europa. E havia também um fato importante. Havia uma via chamada Ignácia. Essa via, eu estava também pensando, lá em Jerusalém, tem a via Cardo, né? Cardo, a via principal de Jerusalém chama-se via Cardo. Por que Cardo? Porque é a região, é a rua principal. A palavra cardo vem de cardiologia, coração, vem de coração. Então, a parte principal, a rua principal de Jerusalém chama-se Cardo, porque lembrava o coração, e essa palavra então era central, demonstrava um lugar de suma importância. Então, assim também, lá em Filipos, havia essa via, né, que nós temos ela como, segundo os historiadores, como uma grande rua importantíssima. Essa via Ignácia, ela tratava-se de uma estrada que ligava Roma à Europa. Tudo era para realmente facilitar todo o movimento daquela região, inclusive Roma explorava muito isso. É importante também, ainda dentro desse aspecto geográfico, salientar que era a cidade estratégica, era uma cidade estratégica. Aliás, eu quero até dizer uma coisa aqui para vocês. O apóstolo Paulo, ele procurava alcançar as cidades mais importantes, porque ele sabia que chegando a alcançar aquela cidade, por ser uma região muito movimentada, aqueles que fossem alcançados através da palavra, quando fossem para as suas cidades, para as suas regiões, eles levavam a palavra de Deus em seus corações e em suas vidas. Paulo tinha essa visão. Eu queria comparar a cidade de Filipos como se fosse São Paulo. São Paulo é uma grande cidade. Alguém já no passado dizia que São Paulo é um país dentro do outro, dentro do Brasil, de tão grande que é, de tão próspera que é a cidade. Então, aquela cidade de Filipos era, portanto, uma cidade importante naqueles dias, por causa do seu estado geográfico, geograficamente falando. E o Filipos era tão vaidoso, isso aqui é um fato importante, era tão vaidoso, que ele mandou cunhar moedas de ouro com a efígie dele, para ser levada para comercialização em toda aquela região. Tão vaidoso ele era, que ele mandou cunhar prata, moedas, como a gente tem, né, moedas. Ele cunhou moedas de ouro com o nome dele, Filipos, para ser comercializada em toda aquela região. O cara era vaidosíssimo.
né? Tanto é que colocou o nome em homenagem ao seu próprio pai da cidade. Então esse indivíduo era o que estava realmente na cabeça como podemos assim dizer, governante, né, sobre a égide de Roma. E também havia em Filipos representantes que eles estavam ali como se fosse um senado para levar as informações para Roma. Paulo realizou a primeira viagem missionária, e aí a gente agora vai ver o aspecto bíblico. Quando ele está, Atos capítulo 16, você vai perceber que Paulo, no caso, e Silas, estavam programando viajar para Bitínia. E diz o texto sagrado lá em capítulo 16 de Atos, que ele à noite teve uma visão de um varão que falou ao coração dele que ele não deveria ir para Bitínia, e sim ele fosse e atravessasse a Macedônia. Então aquele varão em uma visão apresentou-se a Paulo e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não sabia Paulo que ele ia realmente passar a Macedônia para estar exatamente em Filipos. E aí despertou no coração do apóstolo Paulo essa visão de alcançar uma cidade que era realmente uma mega cidade, uma grande cidade para ser realmente evangelizada. E aí ele então tomou esse destino. Você vê isso lá em Atos capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. Por isso que nesse primeiro versículo, quando ele estava preso em Roma, Paulo estava preso em Roma, certo? Ele, quando dirigiu-se aos cristãos filipenses, ou a igreja que estava em Filipos, você vai ver o nome de Timóteo sendo citado aqui, Paulo e Timóteo. Porque no capítulo 16, versículos 1, 2 e 3, diz que Paulo encontrou este jovem chamado Timóteo. Timóteo era filho de uma judia e de pai grego, ou seja, a mãe era uma cristã, judia, né? E o seu marido, no caso o pai de Timóteo, era grego, era gentio. E é por isso que você vai ver Paulo sendo orientado, instruído, ensinado por sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Não fala no seu pai, porque ele era gentio, não era cristão. E esse jovem pastor foi orientado, foi instruído, foi preparado, por isso que ele é chamado filho na fé do ministério do apóstolo São Paulo. E no preâmbulo desta carta, na introdução, no versículo 1, diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Era uma igreja nova, fundada por Paulo, mas que já tinha um certo grau de maturidade, de crescimento. Aquela igreja já tinha constituído inclusive bispos ou pastores e diáconos, em tão pouco tempo. E então ele dirige-se àqueles cristãos, porque ele estava preso em Roma. E quando ele teve essa visão de, conforme já citamos, passa a Macedônia e ajuda-nos, ele diz no verso 10 de Atos 16: e assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A direção da igreja naqueles dias, nos primórdios da sua história, era totalmente dirigida, orientada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tanto que quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós aprendemos que Atos dos Apóstolos descreve a história dos Atos dos Apóstolos, os atos da igreja e os atos do Espírito Santo. Nós vemos isso em todo o livro de Atos. Então, logo no início, quando Paulo realmente esteve ali, depois de ver aquela visão, obter aquela visão de um varão, passa a Macedônia e ajuda-nos, então ele foi imediatamente para Filipos. E foi lá que Paulo começou a ter os seus primeiros frutos, conforme vemos no livro de Atos, capítulo 16. Lídia, uma mulher nobre, riquíssima, vendedora de púrpura, um tecido caríssimo, e ela se converteu
Inclusive, nos diz o texto que ela estava lá próxima ao rio, quando Paulo foi estar com aquela mulher e os demais irmãos que haviam se convertido lá, em Atos capítulo 16, você vai entender por que não havia sinagoga em Filipos. Não havia. No versículo 16, nos versos 11 em diante: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. São cidades daquela região ali da Grécia. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No verso 13: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Por que ele saiu para um rio? Porque Paulo não foi para uma sinagoga? Porque não havia sinagoga em Filipos. Então eles foram para proximidade daquele rio, e lá se encontrava uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, verso 14, que ouviu, abriu seu coração para receber a palavra que Paulo lhe pregara. Depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. O primeiro fruto de Paulo em Filipos foi Lídia, vendedora de púrpura. Agora, meus irmãos, vamos pensar aqui, por que aquela mulher estava ali no rio e ouviu o apóstolo e abriu o coração, diz o texto, e aceitou o evangelho? Porque ela era comerciante. Como eu disse a vocês, Filipos era uma cidade muito explorada, muito comércio. Então ela convertida, ela se tornou o quê? Hein? Como se fosse uma missionária. Imagina a irmã Francinete, que vende, tem um comérciozinho dela lá, né? Então todo cliente que chega, ela vai, atende, mas ela certamente não deixa de falar de Jesus. Espero que você, internauta, telespectador, entenda o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção. Vamos ficar devendo a conclusão desta palavra na próxima segunda-feira, lembrando que o nosso programa é levado ao ar de segunda às sextas-feiras. Portanto, segunda-feira espero reencontrá-lo. Mas antes, quero deixar um convite para você que está conosco. No seu bairro, na sua rua ou na sua cidade, há um templo evangélico. Nesse domingo, vá participar de uma reunião, vá ouvir mais a palavra de Deus. E Deus abençoará a sua vida e abençoará a sua família. Se você reside em Campina Grande e deseja fazer-nos uma visita, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, para aqueles que não sabem, está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário, confluência com o Parque da Criança. Não tem erro, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então nós temos escola dominical às 9 horas do domingo, à noite às 18 horas temos culto divino, às terças-feiras nós temos culto de oração para a família, venha orar conosco. E às quintas-feiras estudo bíblico, venha participar de um estudo que nós estamos realizando agora, muito importante, que tem como título sobre a carta de Paulo aos Filipenses, contentamento. Você vai aprender muito a despeito do que Paulo, ao escrever esta carta aos Filipenses, deixou uma grande lição para todos nós. Vivermos quer na alegria, quer na tristeza, quer na bonança, quer na fartura, estejamos contentados com a bênção de Deus sobre a nossa vida. Portanto, não deixe de participar sempre às quintas-feiras em nosso tempo. Agradecemos a todos que estiveram conosco, divulguem o nosso programa, orem pelo nosso programa e esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira, se Deus quiser.